Olá, somos estudantes de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e junto com nossos colegas criamos a série de vídeos que contempla os aspectos histológicos, genéticos, microbiológicos, imunológicos e fisiológicos da cárie. Aqui vamos conversar sobre um assunto muito importante: os impactos funcionais da doença cárie, ou seja, como essa doença afeta nossa vida. Para entendermos melhor, veremos esses impactos organizados em um ciclo, que será explicado ao longo do vídeo. Primeiramente, vamos relembrar um pouco sobre a estrutura afetada pela cárie: o dente. O dente possui 3 camadas principais: esmalte, dentina e polpa. O esmalte é a camada mais superficial do dente, ou seja, ele entra em contato direto com as substâncias ingeridas e sofre agressões do cotidiano, como da mastigação. Por isso, tem a propriedade de resistência ao ser o tecido mais mineralizado do corpo, sendo composto por minerais como cálcio e fosfato. A dentina é a camada intermediária do dente, sendo responsável pela absorção de impactos mecânicos sofridos por ele e possui canalículos, que são túbulos que passam por dentro dela, levando até a polpa as sensações do dente. A polpa é a camada mais interna do dente e possui incontáveis vasos sanguíneos e terminações nervosas livres, que reagem à dor sentida. A polpa também é responsável por nutrir os tecidos vizinhos e tem várias funções. Agora vamos falar mais sobre o centro de tudo isso: a doença cárie. Mas o que é a cárie? É a perda de tecido mineralizado, como esmalte e dentina, induzido por ácidos produzidos por uma comunidade de bactérias naturalmente presentes na nossa boca que estão aderidos à superfície dos nossos dentes, chamada de biofilme. Mas se ele está naturalmente presente na boca, significa que todos vamos ter cárie? A resposta é não. A produção de ácido pelas bactérias ocorre após elas consumirem restos de alimentos, constituídos principalmente de açúcar. Nesse sentido, existem fatores de risco como o consumo exacerbado do açúcar e a falta de higiene bucal adequada, e também a susceptibilidade de algumas pessoas a desenvolverem a doença. Aqui podemos ver melhor o que a cárie faz com nossos dentes, quando não tratada, podendo evoluir e atingir tecidos não mineralizados como a polpa. Com o acúmulo de biofilme que acontece quando não escovamos os dentes, a cárie pode se desenvolver. Na prática, ela atinge a superfície do dente e avança para o resto do esmalte. Conforme ela avança na dentina, sentimos mais sensibilidade e dor. Se ela atingir a polpa e não for procurada ajuda, pode ocorrer a necrose pulpar, ou seja, morte dos tecidos da polpa. Agora que entendemos sobre a cárie, vamos falar dos impactos funcionais. Uma das primeiras consequências é a destruição dentária. Como podemos observar nesta animação a seguir, esta lesão cariosa pode ser indolor, ou seja, sem dor, ou com dor, o que é mais comum e esperado. Então, como ocorre a destruição dos nossos dentes? Primeiramente, como já foi explicado antes, ocorre a formação do biofilme, composto por micro-organismos naturais da nossa boca, na superfície dos dentes. O problema está quando eles crescem de forma desregulada e produzem seus ácidos. Geralmente a cárie começa com um pontinho com uma coloração por vezes escurecida e indolor, mas quando não tratada, esta pode progredir a uma cavitação, ou seja, um buraquinho na região da lesão vai expandindo, causando a destruição dentária, que propicia a perda dentária, pois na maioria das vezes o dente fica comprometido, e portanto, interfere na mastigação dos alimentos que consumimos no dia a dia. Quando falamos em funções dentárias, a mastigação é a principal delas. Ela ocorre através da ação conjunta de músculos e dentes, com o objetivo de transformar o alimento em partículas mais simples e fáceis de serem absorvidas pelo organismo. Mas, qual a função de cada dente? Cada dente possui um formato diferente, o que permite que ele tenha uma função específica durante a mastigação. Os chamados incisivos são os dentes mais frontais, somam 8 no total, 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior, e são responsáveis por cortar o alimento. Já os caninos são 4 ao total, 2 na arcada superior e 2 na arcada inferior, ficam do lado dos incisivos, e graças à sua forma pontiaguda auxiliam na mastigação, rasgando os alimentos. Quando falamos em pré-molares, nos referimos aos dentes após os caninos.
Existem ao todo 8 pré-molares, 4 no arco superior e 4 no inferior, e eles são responsáveis por moer e esmagar o alimento, triturar. Por fim, os molares são os dentes presentes no fundo da boca, e esses 12 dentes, 6 na arcada superior e 6 na arcada inferior, têm por função triturar ainda mais o alimento para que este seja devidamente engolido. A pergunta é, será que a cárie influencia na mastigação dos alimentos? A resposta é sim. A cárie causa lesões nos dentes que, além de aumentarem a sensibilidade local, podem provocar a sensação de dor. Logo, o ato de mastigar os alimentos torna-se desconfortável e desagradável. Isso tudo que nós vimos gera muita dor. Vamos entender mais sobre ela. O que é a dor? Dor é uma experiência sensorial e/ou emocional desagradável relacionada a um dano tecidual real ou potencial. Sabe quando você bate o dedinho na quina da mesa? Ou quando leva fora da pessoa que você estava afim? Ambos são exemplos de dores, uma física e outra emocional. Sabe quando você realmente se machuca? Tipo cortar o dedo picando cebola. Doeu de verdade, né? É o dano tecidual real. Já o dano tecidual potencial é quando você quase tropeça, e seu coração vai na boca. Não aconteceu nada, mas só de imaginar cair já deu aquele frio na barriga. E como ela acontece? Bem, para entendermos como nosso organismo sente a dor, precisamos primeiro saber o significado de nocicepção, que seria a detecção e a codificação dos estímulos nocivos, que é feita pelos nociceptores. Já entendemos que os nociceptores captam a dor, mas como nós acabamos sentindo ela? Para isso temos que investigar a via da dor. Primeiro, as terminações nervosas livres captam o sinal. Depois, elas transmitem a informação para o tronco encefálico. Esses sinais passam por transformações e são recepcionados pelo nosso tálamo, que enfim envia para o cérebro. Assim, nós sentimos a sensação de dor. E qual a relação entre a cárie e dor dentária? Esta relação está diretamente associada à progressão da doença no dente. A dor só começa a aparecer quando a lesão cariosa atinge a dentina dos pacientes, que neste momento costumam sentir dores provocadas por fatores externos como calor, frio, sabores doces ou ácidos. À medida que a lesão avança, a dor se torna mais intensa e constante. Neste momento podemos dizer que a cárie chegou até a polpa, levando assim um perigo ao dente. Agora, vamos para a próxima etapa do ciclo, a queda de força de mordida. A força de mordida dos nossos dentes é importante para a nossa alimentação, já que auxilia no processo de trituração dos alimentos. Ela ocorre graças aos músculos que elevam a mandíbula, são eles, masseter, temporal e pterigoide medial, que são controlados pelo sistema nervoso. A força de mordida máxima se refere à saúde do sistema mastigatório. Então, quanto maior a força de mordida, melhor é o sistema. Mas quais fatores diminuem a força de mordida? Um dos principais fatores é a dor causada pela cárie. E junto a isso, existe o medo de sentir dor durante a mastigação, fazendo com que esse processo seja desagradável. Essa combinação pode alterar nossas escolhas na dieta, fazendo com que tenhamos preferência por escolher alimentos mais macios, por exemplo, fast foods. Além disso, a dor pode causar dificuldade para dormir e afetar até mesmo o desempenho escolar. Então a queda da força de mordida afeta a saúde geral do nosso corpo? Sim, já que pode causar problemas de mastigação, que levam à queda da força de mordida, e isso resultará em ingestão nutricional desequilibrada, pois os alimentos serão engolidos em pedaços maiores, modifica nossas escolhas na dieta, e prejudica tarefas da rotina. Agora, vamos entender como a cárie afeta a nossa performance mastigatória. A performance mastigatória nada mais é do que o desempenho da nossa mastigação, e avalia se nós estamos mastigando corretamente. Essa avaliação é feita a partir de estudos. Por exemplo, selecionamos 2 indivíduos que vão mastigar alimentos artificiais do mesmo tamanho, por um mesmo número de ciclos. Ou seja, vamos considerar que os 2 mastigaram 15 vezes, por exemplo. Após mastigarem e cuspirem, as partículas dos alimentos vão passar por um processo para serem analisadas. Assim, será possível medir o tamanho delas, vendo essas 2 imagens das partículas que eles mastigaram.
Qual você acha que indica uma condição de mastigação ruim? Se você disse B, você acertou. O indivíduo B mastigou pelo mesmo período que o outro, mas seus pedaços foram maiores. Quanto maiores as partículas, significa que a performance mastigatória está pior. O número de ciclos que leva para os indivíduos mastigarem e poderem deglutir se chama limiar de deglutição, e quanto maior esse limiar, pior é a performance. Mas qual a relação entre a performance e a cárie? Quando temos dentes cariados, nossa força de mordida é muito afetada. A dor pode afetar o lado que comemos, sobrecarregando um dos lados. A perda de nossos dentes traz deficiência mastigatória, pois nossos dentes não cumprirão seu papel efetivamente. Agora, vamos falar sobre a capacidade de deglutição. Deglutição é o ato de engolir, mas a capacidade de deglutição é afetada pela cárie? Para responder a essa pergunta, iremos ver os resultados de um estudo sobre esse assunto. No estudo, crianças sem cárie, o grupo de controle, e crianças com cárie, mastigaram alimentos sólidos com 3 tipos diferentes de textura: cereal matinal, queijo e cenoura crua. O estudo consistia em avaliar o número de ciclos mastigatórios antes delas engolirem, ou seja, a quantidade de movimento mastigatório para engolir cada uma dessas comidas. Após elas mastigarem, foi avaliado o bolo alimentar, a comida que elas recém haviam mastigado, e foi observado o tamanho médio das partículas desse bolo alimentar. No gráfico, o tamanho das partículas é representado no eixo Y, por D50, já no eixo X está representando os 3 alimentos. As crianças com cárie estão representadas pelo cinza escuro, e as sem cárie pelo cinza claro. Podemos perceber que em todos os alimentos, o tamanho das partículas é maior para as crianças que possuem cárie, em comparação com aquelas que não possuem, principalmente nos alimentos como queijo e cenoura crua, que são mais sólidos. Diante esse estudo mostrado, pode-se concluir que a capacidade de deglutição, isto é, a habilidade de engolir os alimentos, é afetada com a doença cárie? Sim, pois a dificuldade na mastigação faz com que as pessoas acabem ingerindo partículas maiores de alimentos. Sendo assim, a destruição dentária, juntamente com a dor e a redução da força de mordida, compromete a performance mastigatória e dificulta a capacidade de deglutição. Essas alterações podem levar a uma deficiência no status nutricional do indivíduo, sendo a última fase do ciclo. Então, as dificuldades de mastigação e deglutição interferem no status nutricional? Sim, pessoal. Indivíduos com problemas de mastigação frequentemente optam por alimentos mais macios e calóricos. Esse hábito eleva o risco de obesidade, já que tende a consumir mais alimentos gordurosos, nos quais são mais fáceis de mastigar, sem desafiar os músculos mastigatórios com alimentos mais consistentes. Precisa fazer um esforço para comer a maçã, não é mesmo? Mas e aí, qual o papel do dentista nesse processo? A função principal do cirurgião dentista é interromper o ciclo que desencadeia esses processos funcionais gerados pela cárie. Ele pode prevenir o acontecimento desse ciclo ou promover um tratamento para que ele não siga ocorrendo. Para a prevenção de cáries, o cirurgião dentista é essencial, através de um acompanhamento periódico. Consegue promover a promoção de saúde bucal e manter a integridade da cavidade oral. Ele avalia hábitos de higiene, orienta os pacientes sobre práticas adequadas e com uma abordagem preventiva. Identifica e trata precocemente a cárie, evitando maiores complicações. Incrível, né? Então, lesões cariosas podem comprometer a estrutura dentária. Sendo assim, quando já ocorreu destruição dentária, qual o papel do dentista neste caso? Diante da cavitação, o cirurgião dentista deve realizar um procedimento conhecido como restauração, o qual reestabelece a estrutura e a integridade dos dentes. O tratamento melhora a habilidade de morder e triturar os alimentos, promovendo uma melhora na performance mastigatória, e também auxilia na digestão, por ajudar na deglutição. Assim, se você se identificou com algum desses problemas citados, recomendamos ir visitar seu dentista para que ele possa auxiliar na prevenção da cárie. Esperamos que tenha gostado, e recomendamos assistir aos outros vídeos da série. Obrigada pela atenção.